Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8:37, é o nosso assunto de hoje. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, esse tema, mais do que vencedores, ele é altamente instigante. E o sinônimo dele é o poder da cruz. Quando eu estava elaborando esse assunto, eu lembrei de uma das primeiras mensagens que eu ouvi sobre o poder da cruz. Foi há poucos dias, 1974. O Billy Graham veio ao Brasil e nós resolvemos, pela primeira vez, sair de carro do estado de Goiás ao Rio de Janeiro. Nós pegamos 6 irmãos, tocamos num carro e rumamos para o Rio de Janeiro. Sem GPS, sem mapa, sem conhecimento, sem habilidade de dirigir. A gente não sabia que para entrar no Rio de Janeiro tinha uma tal de Avenida Brasil, que é um inferno. Não tem nenhum carioca aqui, né? Nós chegamos lá anoitecendo, aquilo igual formiga no formigueiro, pessoal correndo 100 e tantos por hora, a gente não sabia o que tinha na frente. Vocês imaginam o que é estresse. Então, rumamos ao Maracanã. Como o estádio é alto, a Lóia está rindo até hoje do estresse. Ela estava junto. Como a gente não tinha nenhuma referência, totalmente perdido, interiorando, indo para o Rio de Janeiro, vocês imaginam que loucura, né? Para ouvir a palavra de Deus. Mas o Maracanã a gente via de longe, né? Então rumamos para o Maracanã. A gente não sabia que o Maracanã é um bairro residencial, que não tem hotel. Aí chegamos lá, não, aqui não tem hotel. Vocês vão achar hotel lá no Flamengo, no Botafogo, lá para a Orla, né? A gente já estava aqui numa pilha, né? Naquela situação de trânsito. O carro era barro que só tinha o lugar do limpador de para-brisa que estava visível, o resto era só barro. Né? Aí rumamos, achamos um hotelzinho lá de 5ª categoria, estacionamos o carro e falamos, esse carro só sai daqui agora no dia de ir embora. Primeiro dia, sexta-feira, Billy Graham no Maracanã, mais de 100 mil pessoas, debaixo de chuva. Eu pensei, tanto sofrimento para nada, vai ser um fiasco, vai ser um desastre esse culto de hoje. Billy Graham saiu da tenda, botou uma capa e foi para a chuva pregar para o povo que estava molhando, também molhando. Já chamou a atenção de todo mundo. O que é que o Billy Graham foi pregar? Poder da cruz. E falou sobre tudo sobre a cruz está nos prédios, a cruz está aqui, está acolá. E falou, e vocês do hemisfério sul ainda têm um outro privilégio, a cruz está no céu, o Cruzeiro do Sul. Foi uma mensagem assim arrebatadora. A gente esqueceu todo o sofrimento, toda a amargura, todo o estresse, né, toda a inexperiência, porque tudo isso era fruto de inexperiência, né? Porque a mensagem foi tremenda, né? Foi tremenda. Ele começa dizendo o seguinte, nos Estados Unidos eles já sabem, onde está seco, eles me chamam, porque só eu chegar chove. Por isso que está chovendo aqui no Rio de Janeiro, porque eu cheguei. Já foi mudando o humor de todo mundo, porque o humor estava péssimo, né? Vocês se imaginam debaixo de chuva, com todo aquele drama, aquele sofrimento, né? Mais do que vencedor é o poder da cruz. Tem o vencedor e aquele que é mais do que vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que batalha e vence. Sansão é o vencedor. Sansão, com uma queixada, venceu 1000 filisteus. Então, Sansão é um vencedor. Está lá em Juízes, né? Davi cantava às mulheres que Sansão venceu os milhares, e Davi dezenas de milhares, 10 vezes mais do que Sansão, né? Então, Davi é um vencedor, né? Então, o vencedor é aquele que batalha e vence. Paulo, por amor ao Senhor, ele suportou todo tipo de provação, de sofrimento, de angústia, de estresse, e ele relata isso lá em 2 Coríntios 11, ele fala sobre os naufrágios, ele fala sobre os açoites, sobre os apedrejamentos, ele fala sobre as dificuldades, ele relata todas as suas lutas, e ele conclui dizendo o seguinte, eu lutei com feras em Éfeso. Por que
Paulo enfrentou todo esse tipo de luta, porque ele não queria ser desclassificado. Anunciando aos outros, ele mesmo vir a ser reprovado. Então Paulo era um batalhador, por isso ele é um vencedor. Mas a palavra não está dizendo os vencedores, está dizendo os mais que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? Nós estamos aqui no texto de Romanos 8, né? E o capítulo 8 de Romanos é um capítulo especial do livro de Romanos. Vocês sabem que o livro de Romanos é o Evangelho eterno de Deus. É a carta em que Paulo escreve didaticamente. Ele começa dando uma introdução, tem uma sequência lógica, até chegar na conclusão. E é um livro didático e muito bem sistematizado. E o capítulo 8 é um capítulo especial que ele coloca sobre a glorificação, sobre a redenção, sobre a nova vida em Cristo. E aqui a partir do verso 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é aquele que é mais do que vencedor, aquele que não batalhou e Deus lhe deu gratuitamente a vitória. Esse mais do que vencedor sou eu e é você. Cristo pagou por nós. Cristo nos fez vencedores, sem nós termos que batalhar. E se nós quisermos batalhar, nós estamos contrariando aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor disse: está consumado, está pronto, está acabado, ninguém tem que fazer mais nada para completar a obra de resgate do homem perdido. O Senhor já fez tudo, é só recebermos gratuitamente. As pessoas têm medo de falar do Evangelho, porque o Evangelho é essa manifestação da graça de Deus. As pessoas gostam muito de estimular os outros a fazer por merecer. Não, você batalha, você esforça, você se torna digno, você se sacrifica, você faz isso, você faz aquilo outro, mas a palavra está dizendo que o Senhor fez tudo por nós. Então nós estamos vendo quem que é o mais do que vencedor. É aquele que recebeu a vitória gratuitamente. Lá em 1 Coríntios 15, 47, está escrito que há duas raças. O primeiro, o homem que é do pó da terra, e o segundo, o homem que é do céu. Irmãos, isso parece complexo, mas é muito simples. A humanidade está dividida em duas raças. Os descendentes de Adão, que são transgressores, que são caídos, que são rebeldes, e seu destino é a perdição eterna. A outra raça, os descendentes de Cristo, que foram perdoados, que foram resgatados, e o seu destino é a vida eterna, sem nenhum mérito. Isso é que é o interessante do Evangelho. Por que que o Evangelho é boa notícia? A grande boa notícia é exatamente essa. Você não tem que fazer por merecer. Você não tem que fazer por donde, como as pessoas dizem sempre por aí. Não é pelo seu esforço, é por aquilo que Cristo fez no seu lugar. Então essas duas raças estão dizendo exatamente isso. Adão suscitou uma geração de pessoas semelhante a ele, caídas e manchadas pelo pecado. Todos nós nascemos na raça de Adão. E muitos um dia conhecem a Cristo e passam a pertencer à família de Cristo. Uma geração de pessoas semelhantes a Jesus. O destino de Jesus será o nosso destino. A vida de Jesus será a nossa vida.
porque nós tornamos da família de Cristo. A questão não é aonde você frequenta, não é o livro que você lê, não é o quanto de jejum você faz, não é o quantos minutos você fica de joelho. A questão é muito mais profunda. Qual raça você pertence? A de Adão ou a de Cristo? Você está em Adão ou você está em Cristo? É assim que nós temos que refletir para entender esse princípio do mais do que vencedor. Se você nunca fez nada, está como nasceu, você é descendente de Adão, está na raça de Adão. Mas se um dia, ao ouvir a palavra de Deus, você teve fé no seu coração, e você se rendeu a Cristo, você passou para a família de Cristo. Porque todos nascemos na família de Adão. Nós já nascemos pecadores perdidos, sem nunca ter cometido nenhuma falta. Não é pelo ato que fazemos, é pelo que nascemos. Quem nasce de Adão é descendente de Adão, tem o mesmo destino de Adão, perdição eterna. Adão foi expulso do jardim e se perdeu, né, longe de Deus. Adão não está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. A galeria começa com Abel. Adão não é citado. Você não vê uma referência de Adão na Bíblia positiva, só negativa. Porque Adão se tornou um ser caído, por opção própria. Mesmo ele tendo sido criado por Deus, ele se rebelou contra Deus e aderiu ao partido do inimigo, de Satanás. E ele se torna uma pessoa corrompida, perdida, caída. E todos nós nascemos nesse estado. Mas pela fé, naquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário um dia, nós nos tornamos da família de Cristo. Dos seres celestiais, sem nenhum mérito, sem nenhuma virtude pessoal, sem nenhuma dignidade própria. Talvez você não esteja entendendo, eu vou ilustrar. Aquele moço que estava pregado na cruz ao lado de Jesus, que ousou crer nele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele ouviu de Jesus: hoje você vai estar comigo no paraíso. Não deu tempo dele praticar boas obras, ele não deu esmola, ele não foi consertar com ninguém, não foi pedir perdão a ninguém, entendeu? Ele simplesmente clamou ao Senhor Jesus e ouviu dos lábios do mestre: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não tinha dignidade, ele não tinha virtude, ele não tinha mérito, ele não fez por donde. Você diz: não, mas ele estava preso na cruz, eu tenho que fazer tudo isso. O dia que você se ousar fazer isso, você está anulando o que Cristo fez na cruz a seu favor. Porque Cristo não é mentiroso. Ele diz que tudo que é necessário para que a humanidade seja resgatada, Ele fez na cruz. Está feito, está consumado. Nós não podemos tentar novamente fazer o que Ele fez, porque Ele fez completo e fez de uma vez por todas. Se tem alguém religioso aí, já está com o cabelo arrepiado. Porque a religião ensina o contrário disso. A religião não ensina o que está na palavra de Deus, ensina o contrário. Você tem que se esforçar, você tem que sacrificar, você tem que carregar uma pedra na cabeça, você tem que andar de joelho, você tem que passar dias longos a pão e água, você tem que subir os montes, você tem que fazer uma porção de sacrifício, porque o que Cristo fez não é suficiente. O que Cristo fez não é o bastante. Mas a palavra de Deus diz que é todo suficiente. Você não tem que fazer mais nada. É só receber gratuitamente, porque você é mais do que vencedor. O vencedor é o que batalha, e o mais é aquele que recebe de graça. Alguém batalhou por ele. Foi o Senhor Jesus que batalhou. E essa é a maravilha do Evangelho. Por isso que o Evangelho é a grande boa notícia. Cristo, unigênito do Pai, se tornou o primogênito da nova raça. É uma questão de raça, não é uma questão de local, não é uma questão de momento, não é uma questão de palavras ou de sentimento. Eu estou sentindo que Jesus me ama e me salvou porque Ele morreu. Não, não é questão de sentimento. É uma questão muito profunda, é questão de raça. Jesus era o unigênito do Pai, o único gerado, mas Ele se tornou o primogênito de uma família muito grande, de muitos irmãos, todos semelhantes a Ele. Você fala: mas eu semelhante a Jesus? Exatamente isso que a palavra está afirmando.
É isso mesmo. Você é igualzinho a Jesus.